Alterosa Alerta. Oferecimento Grupo Bahamas, compromisso com você. Muito bom dia para você. Segunda-feira, hoje, dia 31 de março de 2025. Está no ar o Alterosa Alerta. Olha, um ótimo dia para você que está conosco. Eu sou Marcelo Pacífico, é um prazer estar com você aqui. Estamos substituindo o colega Luiz Mendes durante essa semana. Estamos aqui na Alterosa, Juiz de Fora, para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Estaremos aqui com as principais notícias da cidade e da região. Um ótimo dia para você. Meu amigo, minha amiga, você está em casa, dando o prazer e a honra de estar na sua residência com a sua família, trazendo para você todas essas informações. Quero que você interaja com a gente também. Daqui a pouco tem a nossa pergunta do dia, você vai interagir nesta manhã de segunda-feira. Essa manhã de segunda-feira que termina o mês, mas começa a semana, né? Vamos trazer aqui os destaques de hoje do nosso Alterosa Alerta. Há 61 anos, as tropas militares saíram de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro para dar início ao golpe militar. Nós conversamos com uma empregada doméstica presa pelo regime. Ela chegou a pensar que a escravidão estava voltando, porque não entendia o que estava acontecendo. Ainda hoje, a Polícia Civil investiga a morte de uma criança em Barroso, sob suspeita de negligência médica no hospital. Você vai acompanhar também hoje com a gente aqui, interagindo. Vamos para a pergunta do dia. Você tem cuidado com a sua alimentação? Como? Você vai participar no 329-9938-5900, tá bom? Participa com a gente, interaja com a gente, tá? Estamos aqui no nosso Alterosa Alerta. A gente vai a um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui no Alterosa Alerta. Até já! Pare agora o que você está fazendo. Mega Dia Mix Aniversário Bahamas e Bahamas Mix. Arroz CP só R$18,99. É isso mesmo, só R$18,99. Açúcar Delta no Bahamas você paga apenas R$15,90. Óleo Veleiro R$5,99. Café Forte Três Corações R$26,99. Coxas e sobrecoxas Seara quilo R$7,90. Vai acabar rápido. Limpol 500ml R$1,69. É só nesta segunda. Mega Dia Mix Aniversário Bahamas e Bahamas Mix. Aproveite. Chegou em Juiz de Fora o maior evento para mamães. Mega Feirão Baby Boom. Ofertas imperdíveis. Roupinhas, acessórios, carrinhos para o seu bebê e muito mais. De 3 a 5 de abril, no Premier Parque Hotel, em frente ao Parque da Lajinha. Baixe o aplicativo do Estado de Minas e receba em tempo real as notificações das principais notícias do dia. Acesse sua loja de aplicativos e baixe agora. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. Cada vez mais digital. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. E estamos de volta aqui no nosso Alterosa Alerta, 7 horas com a notícia. Olha só, 11 horas e 6 minutos nessa manhã de segunda-feira.
Um jovem de 17 anos suspeito de tráfico de drogas fugiu na última sexta-feira, depois da chegada da Polícia Militar na rua Sebastiana Damasceno Ferreira, em Recreio, aqui na Zona da Mata. De acordo com a PM, durante a operação de batida policial, os militares avistaram o indivíduo no portão de uma casa. Quando notou a presença dos policiais, o suspeito fugiu pelo interior da residência. Foram apreendidos dentro da casa 6 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, um aparelho celular e também uma quantia de R$31. O suspeito segue foragido. Essa coisa de droga, né, o nome já diz, é uma droga, uma coisa que, lamentavelmente, a gente vai sempre noticiando isso e isso nunca acaba. Vou trazer mais uma informação para você aqui, que um homem de 43 anos foi preso na última sexta-feira no Manuel Honório, aqui na zona nordeste de Juiz de Fora, por descumprimento de medida protetiva. A vítima teria ligado para a delegacia especializada em atendimento à mulher, depois do homem parar em frente a uma agência bancária, olhando para o interior, perseguindo a mulher e descumprindo a medida protetiva. Durante a abordagem policial, o suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem preso é um policial do estado do Rio de Janeiro, que já havia descumprido diversas medidas protetivas, além de ter praticado o crime de stalking contra a vítima. Esse é o seu Alterosa Alerta e a gente vai trazendo aqui informação para você. E você vai participando com a gente, 999385900. Você cuida da sua alimentação? Fala para a gente. E como você cuida da sua alimentação? A gente quer saber, a gente quer que você interaja. Então, vou repetir bem devagarinho. 32999385900. A gente está juntinho aqui nesta manhã, mandando aquele abraço especial para o nosso amigo, né, e parceiro Luizmar Mendes, que está só curtindo, só aproveitando, né? Ele está aí, ó, de frozô, beleza? Olha, você que está ligado com a gente, vocês já sabem que a Claro vem expandindo a cobertura em diversas cidades da região. Em Juiz de Fora, por exemplo, o 5G+, já é uma realidade, hein? O Luizmar Mendes, inclusive, foi conhecer o Eduardo, que contou sobre a experiência dele com a Claro. Confere com a gente aí, vamos lá. Hoje eu vim aqui no bairro São Pedro, em Juiz de Fora, para conversar com o Eduardo, que tem um ponto de vendas de chips Claro e também de recarga. E é cliente da Claro também. Ele sabe tudo de 5G, que já é realidade aqui em Juiz de Fora. Vou conversar um pouquinho com ele. Como é que você tá, Eduardo? Joia. Fala para mim, quanto tempo que você é cliente Claro? Tem mais ou menos uns 2 anos que eu fiz a portabilidade. E aí você sentiu diferença depois que você passou para Claro? Sim, nossa, a Claro é outro patamar, né? Qualidade muito boa de sinal aqui na nossa região. Em vista das outras operadoras, é nota 10. E esse 5G, quando foi implementado o 5G, foi nítida a diferença? Foi. Na hora eu já senti a diferença, a rapidez da internet. Ô Eduardo, vamos mostrar pro pessoal lá de casa como é que tá essa velocidade da Claro aqui? Com certeza. Eduardo, tá voando essa internet aí, você recomenda pros seus amigos? Sim, para meus amigos, familiares, para todos eu recomendo a Claro. Ó, porque além da qualidade de conexão, também tem as melhores ofertas. Claro, você merece o novo. Merece ou não merece, Eduardo? Merece, com certeza. Recadinho da Claro pra você. Tá, então, Luizmar, falando sobre a Claro 5G+, bacana, hein? Olha, acerte a hora aí com a notícia. 11h10. Foi solta pela Justiça a médica neurologista que sequestrou uma bebê recém-nascida do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia em julho do ano passado. Você vai acompanhar com a gente, vamos lá. Cláudia Soares Ferreira estava na Unidade Prisional Regional Feminina de Orizona, em Goiás, desde agosto do ano passado. A médica foi liberada depois de um alvará de soltura expedido pela Justiça do Estado goiano. À noite do dia 23 de julho de 2024, a profissional levou uma recém-nascida do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia. As câmeras de segurança registraram o momento em que um carro vermelho estaciona em frente à unidade. Ela entra no hospital e, menos de 40 minutos depois, sai com a mesma mochila nas costas e um cobertor na mão. De acordo com a polícia, ela escondeu a criança dentro da mochila. Em entrevista na época, o pai da criança contou que Cláudia entrou no quarto pouco tempo depois do parto e se apresentou como pediatra.
Ela se passou por pediatra lá, entrou na sala e vestida como médica, bem articulada, falando bem. E a menina falou que ia levar para a sala ao lado lá só para dar o leitinho para ela, porque ela estava com fome. E ninguém desconfiou de nada da mulher. Segundo o Hospital de Clínicas, a mulher usou um crachá para entrar no prédio. A bebê foi localizada horas depois em Goiás. Onde teve a voz de prisão ratificada pela autoridade policial, como incursa aí no crime de sequestro com causa de aumento de pena pelo fato da criança ser menor de 18 anos. A suspeita passou em um concurso público da UFO e possuía vínculo com a instituição desde março do ano passado. Ela também tinha registro no Conselho Regional de Medicina do estado de Goiás como neurologista. Cláudia, que estava presa de forma preventiva, a partir de agora aguarda o julgamento em liberdade. A médica deve responder pelos crimes de tráfico de pessoas e falsidade ideológica. Que coisa, hein? Que coisa. Ainda falando sobre isso, olha só. O corpo de uma recém-nascida foi encontrado às margens do Rio do Peixe, em Lima Duarte, no último sábado. Quem tem as informações é Renata Monteiro. Renata, bom dia para você. Como é que vai? Tudo bem? Oi, Marcelo, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, mais um triste caso, né, sobre um bebê recém-nascido, nesse caso uma bebê, né, porque era do sexo feminino, que estava morto, né. O corpo de bombeiros foi acionado para poder resgatar esse corpo, né, ser tirado aí das margens do Rio do Peixe, lá em Lima Duarte. E de acordo com o corpo de bombeiros, quando eles chegaram, né, quando a guarnição chegou lá, o SAMU já estava presente ao local, já tinha feito os primeiros atendimentos, constatado inclusive o óbito dessa recém-nascida, mas os bombeiros disseram que ela ainda estava com cordão umbilical, ou seja, ela tinha acabado realmente de nascer e foi jogada ali, né, às margens do Rio do Peixe. O corpo de bombeiros resgatou esse corpo, deixou ali também para a perícia, né, a Polícia Civil foi ao local, fez a perícia do corpo dessa recém-nascida, e esse caso, a gente inclusive entrou em contato com a Polícia Civil, né, para poder saber atualizações do caso, e a Polícia Civil disse que o caso está em investigação. O delegado responsável já pediu inclusive o laudo da perícia do IML para poder dar prosseguimento a essa investigação. Nesse caso, né, mais um caso aí triste de uma bebê, né, de um corpo de um bebê que foi encontrado morto, né? É uma coisa que realmente choca a todos, né? As imagens que a gente está vendo aí, que a gente viu, a gente acompanhou as cenas, as fotos aí, é coisa chocante, né? Uma coisa que também a gente não sabe como é que está a cabeça dessa mãe, o que houve, o que levou a acontecer isso, né? Inclusive, teve um caso recente da semana passada, né, Renata? Em Ervalha, não é mesmo? Isso, exatamente, né? Outro caso também de um bebê, né, que foi morto, foi encontrado aí numa mata, né, lá em Ervalha, mas nesse caso foi a mãe mesmo que ateou fogo no corpo desse recém-nascido, também foi um bebê recém-nascido. A Polícia Civil fez as investigações, fez inclusive exame de DNA que constatou o parentesco, né, da mãe e do bebê. A mãe não tinha feito pré-natal, não tinha também avisado, informado a família e ao pai da criança que ela estaria grávida, e após o parto ela de fato levou essa criança, esse recém-nascido, para uma mata e ateou fogo no corpo desse bebê, né? A gente, como você disse, a gente não sabe o que se passou, mas é mais um caso triste aí que envolve, né, criança, envolve bebê recém-nascido. Marcelo. Renata, é lamentável esse tipo de notícia, mas é o que está acontecendo. A gente falou, a gente conversava até antes do jornal, né? O psicológico da pessoa, realmente, o que está acontecendo, o que está passando na cabeça dessa pessoa, dessa mulher, da jovem que seja, né? Enfim, é uma coisa que todo mundo ao redor fica chateado, fica triste com essa situação, né? Porque é uma coisa muito trágica, né? Ainda mais esse caso de Ervalha aí também, né? A mãe ateou fogo. E agora o recém-nascido encontrar a recém-nascida no Rio do Peixe. Quer dizer, em 2 semanas, né? Lamentável. Obrigado, viu, Renata? Muito obrigado, bom dia. Bem, você está conosco no nosso Alterosa Alerta. Deixa eu trazer informação para você aqui que 2 homens, um de 27 e outro de 22 anos, foram presos em flagrante, suspeitos de tráfico de drogas em Muriaé. O caso aconteceu na última sexta-feira no bairro Santa Terezinha. De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos estava com uma pochete que continha 12 buchas de maconha, uma pedra de crack e uma quantia de pouco mais de R$ 198 em dinheiro e em moedas.
Já o outro suspeito estava com uma sacola plástica que tinha 37 papelotes de cocaína, 12 buchas e 3 barras grandes de maconha, 56 pedras de crack, mais 4 pedras brutas de crack, além de 4 porções amareladas da pasta base de cocaína. Eles resistiram à prisão e também foi detido aí por desobediência, além do tráfico de drogas. Os dois foram conduzidos para a delegacia da cidade. Informação para você aqui no Alterosa Alerta. E um vereador de Nepomuceno, no Campo das Vertentes, é preso suspeito de abusar de adolescente de 15 anos. Ele está preso preventivamente. O crime teria ocorrido na madrugada do último domingo na casa do parlamentar e revoltou a população, que foi às ruas protestar. Acompanhe aí. A população foi para a porta da delegacia no momento da chegada do vereador para protestar. De acordo com o boletim de ocorrência, foram os médicos da Santa Casa que chamaram a polícia, informando que o adolescente de 15 anos havia dado entrada no local, com suspeita de abuso. Ainda segundo os médicos, a vítima procurou a vice-diretora da escola, onde estuda, e contou o que havia acontecido. Ainda segundo a polícia, o adolescente contou que o abuso ocorreu após conversas por um aplicativo de mensagens. O vereador teria convidado o adolescente a ir até a casa dele para entregar algo. Para a polícia, o vereador contou que o ato foi consentido pelo menor. Bom, ele alegou que realmente houve a relação sexual com o adolescente, mas ele afirmou que tudo foi consensual, que o adolescente consentiu com todo o ato. É bom lembrar que no Brasil só há crime a prática de relação sexual, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, com adolescente menor de 14 anos. No caso, restou configurado o crime porque, pelo que a investigação apurou, ele utilizou uma fraude ali, ele usou um meio ardiloso para enganar esse adolescente, convencer ele a entrar dentro de um cômodo na casa. Então ali ele reduziu a resistência, a capacidade de resistência desse adolescente e praticou o ato contra o consentimento dele, sem a vontade dele. O avô do adolescente contou que ficou sabendo do que havia acontecido com o neto apenas no outro dia após o crime. Me ligaram para mim do hospital, né? Que ele estava lá passando mal, eu fui lá saber, que eu fui saber das coisas, não estava sabendo, ele não falou, ele estava com medo, estava acuado. A família pede por justiça. Graças a Deus, né, a justiça está sendo feita. É uma coisa que não pode passar batido. Um homem desse não pode ficar na rua de jeito nenhum, né? Pelas redes sociais, a Câmara de Vereadores de Nepomuceno se expressou em uma nota de repúdio, afirmando o compromisso com a legalidade, moralidade e proteção integral da infância e juventude. E um homem foi preso por posse ilegal de armas na noite do último sábado, na cidade de Orizânia. De acordo com o boletim de ocorrências, testemunhas acionaram depois de um homem ser visto com uma arma de fogo carregada em uma choperia. A Polícia Militar realizou a operação Divisa Segura, que busca prevenir crimes na região. 3 viaturas chegaram ao local e apreenderam uma arma de fogo, 9 munições, além de armas brancas. Todo o material estava com o suspeito, que foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde fica à disposição da Justiça. Às 7 horas com a notícia, hein? São 11 horas e 19 minutos. Olha, gente, agora eu tenho uma notícia excelente para você que está buscando um plano de saúde para você e para os seus funcionários. A Unimed de Juiz de Fora está com uma promoção única que chama aí a última chance para você. E sabe o quê? Porque é a sua última chance de comprar planos completos da Unimed com valores de 2024. Isso mesmo. Planos completos da Unimed com valores do ano passado. E essa promoção vale somente para o mês de março. Para você ter ideia, tem plano empresarial completo a partir de R$ 157,24. Então, dá uma passadinha lá na Unimed, que fica na esquina da Rio Branco com a Rua Espírito Santo. Ou, se preferir, é só entrar em contato pelo WhatsApp, que está aqui na nossa tela, hein? Unimed Juiz de Fora, o maior e mais completo plano de saúde da região. Bem, estamos aqui falando agora no Alterosa Alerta que a Polícia Civil investiga a morte de uma criança em Barroso sob suspeita de negligência médica no hospital. Para auxiliar nas investigações, o corpo da criança foi exumado no último sábado. Vamos acompanhar a matéria.
Wanderson Henrique Neves do Nascimento tinha 12 anos. Ele deu entrada no Instituto Nossa Senhora do Carmo no dia 23 de março com dores abdominais. A família relata que informou aos médicos que ele tinha uma hérnia desde o nascimento, localizada na região abdominal, e que já havia causado desconforto em outras ocasiões. Segundo a família, essa informação não foi considerada pela equipe médica. Logo diagnosticaram o menino com virose, sem realizar exames mais precisos. Eu andei atrás do médico, falei para ele que meu irmão tinha hérnia. Ele falou comigo que meu irmão estava com uma virose. Falei, mas como que você sabe que ele está de virose se você não fez um exame, não fez nada? Foram receitados antibióticos e remédios para quadro de virose e desconforto abdominal. A família diz que continuou pedindo uma ultrassom abdominal e que internasse o menino, já que ele estava na sala de observação. Minha mãe pediu o dia todo uma ultrassom para ver a hérnia dele. Desde o momento que ele deu a entrada no hospital, já foi dito que ele tinha a hérnia e ninguém fez nada. Fui e falei com ele está sentindo muita dor na hérnia. Ele pegou e falou comigo que era normal. O João Trindade falou comigo que era normal de sentir dor na hérnia, porque ele estava fazendo força para evacuar. Quando trocou o plantão dele à noite, que deu uma médica, que eu não sei o nome dela, eu falei que não foi feito nenhum exame no meu irmão. Ela pediu para colher o sangue dele. E nisso, depois de passar um certo tempo do exame que foi colhido, se eu não me engano, foi quase 9 da noite, eu achei ela e perguntei para ela se não era o caso de internar meu irmão. Ela me deu a resposta de que era 15 para as 10 e que ela tinha pedido até o pediatra para olhar se o exame saiu, mas que meu irmão não poderia ser atendido por um pediatra, porque ele era considerado adulto. E falou comigo, já é 15 para as 10 e esse exame não saiu. E eu só consigo internar seu irmão até as 10 da noite. Esses remédios não aliviaram a dor de Wanderson. Mesmo assim, a família diz que os médicos não reviram o diagnóstico inicial de virose. Isso só foi revisto quando a criança começou a vomitar um líquido escuro. Mas já era tarde. Wanderson morreu na madrugada do dia 24, dentro do hospital. Na certidão de óbito consta a morte por broncoaspiração por vômito. Nesses áudios, Wanderson relata muita dor. Tô com dor na hérnia. O pé no socorro, tô passando muito mal. Tchau, vou dormir. Ele, coitadinho, não dava nem um gemidinho, que ele era um menino forte, um menino saudável, não sentia nada. E nesse momento eu vejo o sofrimento dele, sem ele dar um gemuro, sem nada. E eu só socorrendo, sem saber o que fazer. Pedia, pelo amor de Deus, que se transferia meu filho. Eu falei, transfere meu filho, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer. E já saí gritando pelo hospital, pedindo trações, saí desesperado e gritando, não deixa meu filho morrer, que eu só tenho ele de menino. Eu só tenho meu filho de menino, não deixa ele morrer, pelo amor de Deus. E acabou que ele morreu sem socorro nenhum. Em nota, o Instituto Nossa Senhora do Carmo disse que abriu uma sindicância para apurar o caso e destaca que não ocorreu atraso no atendimento. Disse também que ao longo de todo o período, a vítima recebeu assistência contínua de 4 médicos e toda a equipe de enfermagem. Ele ficou, desde o dia que ele chegou com o pai dele, na madrugada, até o dia de falecimento dele, numa sala de observação, onde ele falou que ele foi para emergência e urgência com 4 médicos a favor dele. Isso nós não vimos em momento nenhum, a não ser que esses 4 médicos apareceram quando, infelizmente, o pior já estava acontecendo. O tio guarda com carinho uma camisa de futebol de Wanderson, também conhecido como Dindim. Wanderson era um rapazinho sonhador, um rapazinho que tinha tudo pela frente, entendeu? Só que, infelizmente, teve o sonho interrompido por causa da negligência médica nesse hospital de Barroso. E uma pessoa muito querida, que já era um profissional pela frente, todo mundo já tinha avisado nisso nele. Infelizmente, aconteceu essa negligência. A família agora busca justiça pela morte da criança. Eu quero cobrar da justiça para outra mãe não estiver passando o que eu estou passando, que eu estou sofrendo demais da conta. Eu não quero que outra mãe passe por isso. A dor de uma família, a negligência médica, o sonho interrompido. Um jovem ali, cheio de vida, a família unida, a coisa do futebol, aquela coisa toda. E
interrompeu-se esse sonho por negligência médica. A família vai lutar até os últimos momentos, com todas as forças, mas não vai trazer o jovem de volta, né? Esse sentimento, a saudade, a dor familiar, infelizmente, ela continua. A gente deixa os nossos sentimentos aí à família, né? Na frente dessa situação toda lamentável. Bem, a gente vai ao intervalo e a gente já volta no Alterosa Alerta. Até já. Prepare sua música. Chegou a sua vez. Esta é a 55ª edição do maior festival de música do Brasil. O Festival Nacional da Canção está com inscrições abertas. Acesse festivalnacionaldacanção.com.br. São R$250 mil em prêmios. Venha viver essa emoção. Você que completa 18 anos este ano, atenção! O Brasil tem uma missão para você: o alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na Junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado e no mundo. Política, esportes, cidades, cultura e muito mais. Baixe o aplicativo do Estado de Minas e receba em tempo real as notificações das principais notícias do dia. Informação de qualidade, de forma ágil, na tela do seu celular. Acesse sua loja de aplicativos e baixe agora. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros, cada vez mais digital. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. Acompanhe tudo do campo e dos bastidores do futebol mineiro. Afinal, aqui a gente só veste a camisa de quem mais importa: você. No ataque.com.br, onde a informação não tem time. Alterosa Alerta. Oferecimento Grupo Bahamas. Compromisso com você. Voltamos aqui segunda-feira, 31 de março de 2025. A gente tem o Alterosa Alerta. Daqui a pouco tem Jornal do Meio Dia com Cris Rubner. Vamos acertar a hora com a notícia? 11h30 pontualmente. Bom dia para você, uma boa semana. Um motociclista de 29 anos morreu ontem à noite após bater de frente em uma viatura da Polícia Militar na estrada Barão do Monte Alto, em Patrocínio do Muriaé. Vamos acompanhar isso aí. Renata, com você. Marcelo, o que teria acontecido, né? De acordo com a ocorrência, né, o registro de ocorrência da Polícia Militar, esse motociclista, quando teria visto, né, a viatura da Polícia Militar, ele teria, na verdade, fugido em alta velocidade. A gente vê aí as imagens, né, da moto. Ele teria desobedecido, inclusive, uma parada obrigatória da Polícia Militar, né, que teria pedido para ele parar. Ele estava indo sentido Patrocínio, ele não parou, teria invadido a contramão e batido de frente, então, com a viatura, né, da Polícia Militar. Isso de acordo com o registro de ocorrência. O jovem, de acordo com a PM também, estava inabilitado. A gente está vendo aí nas imagens, né, como que a moto ficou justamente debaixo, né, do camburão ali da polícia, né? A polícia falou então que ele veio a óbito, né, a seguida da batida. Ele estaria inabilitado e os militares, né, que estavam na viatura da polícia foram encaminhados para o Hospital São Paulo, em Muriaé. Então esses são os registros, né, desse acidente aí, acidente com uma morte, né, essa morte desse homem que, de acordo com a Polícia Militar, teria desobedecido a ordem de parada, fugido em alta velocidade, batido de frente com a viatura. Marcelo.
Renata, que coisa, né? Bater de frente logo com a viatura, né, da Polícia Militar. Aconteceu recentemente, né, o caso aqui, né, em Juiz de Fora também, envolvendo a viatura da Polícia Militar, enfim, foram 2 no mesmo período. Uma coisa preocupante também, uma coisa que, além do acidente em si, o óbito, enfim, bateu com a viatura da polícia, né? Preocupa mais, aumenta mais a preocupação aí, não é? Exatamente, Marcelo. E assim, a gente também percebe, né, de acordo com as ocorrências também que a gente tem informações, tem notícias e tudo, nessas estradas, né, quando há uma moto e aparentemente em alta velocidade, quando bate de frente, né, é muito difícil o motociclista sobreviver, né? Então esse é mais um caso, né, de um motociclista aí que teria batido de frente, né, só que com uma viatura da polícia e veio a óbito. É aquele caso que a gente fala, moto, para-choque é a gente, né? É uma coisa que realmente, quando acontece o acidente, geralmente é mais pesado, é uma coisa mais pesada. Eu acho também que vale a pena ficar o alerta aqui para o pessoal, os motociclistas que andam por aí, eles vão buzinando para passar no meio dos carros, não é falando sobre como eles andam por aí. Eles buzinam e passam, às vezes não tem a preocupação de ver se dá para passar. Buzina, vou chegar, vou abrir o mar, né? Como se estivesse abrindo o mar. Eu vi uma determinada ocasião, o motociclista buzinando para ambulância. Eu vou passar, não é assim. Então o motociclista tem que ter essa consciência também, né? Ele está buzinando para a pessoa ficar atenta. Eu já abro, o pessoal já abre assim um pouquinho para que passem no meio mesmo, não tem jeito. Mas tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado, o motociclista corre, quer fazer uma entrega muito rápida, quer render o serviço, né? Tem que fazer ali, aqui, ganhar o dinheirinho dele e ele esquece da segurança, esquece da própria vida, né? Mas nesse caso, esse motociclista, né, ele estaria em fuga, na verdade. Então vai ter uma investigação, precisa de uma investigação, porque ele teria fugido de acordo com a ocorrência, né? E aí, nessa fuga, de acordo com a PM, ele teria invadido a contramão e batido de frente, então, com a viatura. Justamente por conta de ser uma fuga, né, aparentemente uma fuga, esse caso precisa de investigação, né, Marcelo? Exatamente. Renata, muito obrigado, viu? Bem, um homem de 47 anos foi preso por passar informações falsas à Polícia Militar de Leopoldina na tarde do último sábado. De acordo com os militares, o homem é caminhoneiro e acionou a polícia alegando que o caminhão que estava dirigindo havia sido roubado. O veículo foi encontrado na fazenda Sítio Paraíso. Depois de algumas conversas entre os militares e o caminhoneiro, ele admitiu ter inventado toda a história com a intenção de ter a ocorrência e justificar ao chefe um erro que ele cometeu enquanto dirigia o caminhão. O homem foi conduzido para a delegacia de plantão de Leopoldina e deve responder por falsa comunicação de crime. Ele tentou fazer uma coisa, acho que piorou a coisa, né? E acabou tendo que responder por isso que ele fez. E um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas na última sexta-feira durante um tiroteio no centro de Fervedouro, aqui na Zona da Mata. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 7h30 da manhã, um homem entrou na padaria do bairro e fez 6 disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. A polícia fez buscas pelo suspeito, que fugiu em um carro. Segundo a PM, o veículo tinha placa clonada e foi encontrado carbonizado próximo ao córrego dos Marianos, no município. O suspeito pelo crime não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para investigação. Ainda conforme a PM, os 2 feridos foram encaminhados para o Hospital de Fervedouro e, em seguida, para uma unidade hospitalar de Carangola. Eles não correm risco de morrer. Bem, trazendo a informação que o governo federal e a Universidade de Brasília lançaram o Observatório de Desaparecimento de Pessoas, que vai reunir informações de casos de todo o país. É uma coisa muito importante aí. E a gente vai acompanhar essa matéria, né, que vale a pena. Uma matéria super interessante para o caso de desaparecimento de pessoas. A preocupação, né, das famílias, a preocupação quando uma pessoa desaparece, agora tendo o auxílio de uma ferramenta governamental para que isso possa ser resolvido, elucidado mais rápido ainda, de maneira mais precisa, de maneira mais eficiente. É o que a gente vai acompanhar aqui no nosso programa daqui a pouquinho, tá bom? Antes eu quero falar para você aqui, olha, que chegou a hora de compartilhar com vocês as melhores oportunidades de emprego. Olha só, essas vagas da reserva
consultoria. Vamos ver. Vamos lá. Auxiliar de estoque em Juiz de Fora. Professora regente, também em Juiz de Fora. Técnico de manutenção, também aqui em Juiz de Fora. Ainda em Juiz de Fora, assistente de contabilidade júnior, assistente de departamento pessoal e também estágio administrativo, professora assistente e também mecânico industrial. Tudo isso aí em Juiz de Fora, vagas abertas para você reinserir aí no mercado de trabalho, para você voltar ao mercado de trabalho. E se você não achou uma vaga que se encaixa com você, com o seu perfil, não se preocupa não. Lá no site da Reserva estão disponíveis mais de 120 oportunidades em diversas áreas. E com certeza vai ter uma especial para você, tá bom? Reserva. Bem, às 7 horas com a notícia. Agora, 11h38, tá bom? Bem, vamos falar daquela matéria que eu fiquei de passar para vocês aqui, sobre os desaparecimentos, os desaparecidos. Vamos ver esse VT agora, confere aí. O capacete do filho continua intocado. Uma lembrança quando a saudade aperta. Isso aqui vai ficar esperando ele até, né? Se houver um desfecho que é o que a gente espera, vai estar tudo aí guardado. Em 2019, Jerônimo Oliveira saiu de casa para dar uma volta de bicicleta e nunca mais retornou. A explicação da polícia, depois das buscas, até hoje não sai da cabeça. Ele falou, olha, infelizmente a justiça, nós não temos muitas ferramentas para a gente prosseguir daqui para frente. E aí a gente vai descobrindo a falha na segurança pública brasileira, né? Nessa reportagem de 2019, o SBT mostrou o desaparecimento do jovem que sofria de depressão. A Brenda, namorada dele na época, contou que tentava ajudá-lo. Você não está bem e talvez uma conversa com um profissional te faria você ficar melhor. Outros casos pelo país viraram notícia. O desaparecimento da irmã do lutador brasileiro Vitor Belfort Priscila provocou o início de uma batalha da família por respostas. Em 2004, a jovem de 29 anos saiu do trabalho na região central do Rio de Janeiro para almoçar e nunca mais foi vista. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que só em 2024, mais de 66 mil pessoas desapareceram no Brasil. A maioria criança e adolescente. Nesse mesmo período, cerca de 43 mil vítimas foram encontradas. Todos os dias são registrados aproximadamente 211 boletins de ocorrência por desaparecimento no país. Preocupados com os números, o Ministério dos Direitos Humanos e a Universidade de Brasília lançaram nesta sexta-feira o Observatório de Desaparecimento de Pessoas no Brasil. A ideia é produzir dados e informações sobre as causas do desaparecimento nas diferentes regiões do país. Para que seja um enfrentamento eficaz, é preciso que haja pesquisas que possam entender as circunstâncias, quem desaparece, em que circunstâncias, quais são as consequências do desaparecimento. Para Tennyson, enquanto o caso do filho dele não tiver um desfecho, há esperança. Eu não achei o corpo do meu filho. Aí sim, aí já tinha fechado o ciclo, se isso tivesse acontecido. Então eu não tenho por que desistir. Idade 13. Muito bem, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais recebeu a denúncia do Ministério Público contra o prefeito de Cataguases, José Henrique, do MDB, por deixar de prestar informações à Defensoria Pública de Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público, a ação configura o crime de responsabilidade. Na denúncia consta que, em uma reunião em 2024, a Secretaria Estadual de Defesa Civil exigiu que o município contratasse um profissional para a elaboração da obra de reconstrução do ponto do Sinimbo. A ponte dá acesso a comunidades rurais e está interditada desde o ano de 2020, depois de uma enchente abalar a estrutura dela. Um mês depois da reunião, a Defensoria Pública encaminhou um ofício exigindo que o prefeito informasse se contratou ou não o profissional, mas de forma intencional, segundo a Procuradoria de Justiça. O prefeito não respondeu aos questionamentos, o que pode configurar omissão em relação à segurança da população local. Nós solicitamos um posicionamento por parte da Prefeitura de Cataguases, mas ainda não tivemos retorno. O caso segue para próximas instâncias.
E a Polícia Civil investiga uma história, de uma mulher que teria fugido de uma clínica depois de um procedimento estético. Ela teria deixado a unidade hospitalar ainda com acesso venoso e sem pagar as contas. Veja aí. A mulher de 33 anos deu entrada neste hospital em Belo Horizonte na última quarta-feira para a realização de 2 procedimentos cirúrgicos, um implante de silicone e uma lipomamária. Após a cirurgia, ela foi levada para o quarto por um funcionário do hospital. E quando o acompanhante da paciente chegou, eles dispensaram esse funcionário e fugiram do hospital pela porta da frente, ainda com os acessos venosos no corpo, sem a alta médica. Segundo o boletim de ocorrência, a paciente saiu sem pagar pelos procedimentos. A mulher foi detida pela Polícia Civil no dia seguinte em casa, mas liberada por não estar em flagrante. Em entrevista à Rádio Itatiaia, ela disse que efetuou o pagamento uma semana antes, mas que o setor financeiro do hospital não verificou o Pix e ela acabou gastando o dinheiro que não saiu da conta dela. Paguei eles no dia 13 para fazer a cirurgia. Aí eles não me falaram nada, o dinheiro estornou para minha conta, eu gastei o dinheiro. Só que quando foi no dia da cirurgia, que foi no dia 26, eles não me falaram nada, eu fiz a cirurgia e pronto. A polícia informou que foi assim, que não chegou dinheiro nenhum na conta deles, não foi estornado. Mas beleza, mas aí por que eles não falaram? Não, mas você não disse que foi estornado? Foi estornado, mas eu devo ter metido pau no dinheiro aí. Em uma semana você torrou os 26 mil? Torrei, eu tô arrumando a minha casa. Segundo a Polícia Civil, a mulher tem passagem pela polícia por sequestro e extorsão no Vale do Aço. Situação, hein? Bem, e você continua participando com a gente, interagindo conosco através do nosso WhatsApp. Tem a pergunta do dia hoje, né? Como você tem cuidado da sua alimentação? Né? 32 99938 5900. Como você tem cuidado da sua alimentação? Você fala com a gente. Bom dia, Marcelo Pacífico, que bom revê-lo. Opa, seja bem-vindo. Eu reconheço que sou bem além do peso ideal, mas é complicado emagrecer, porque não tem coisa melhor que comer. Edilson, fotógrafo de Matias, um abraço, Edilson, muito obrigado aí para você. Bom dia, boa semana, viu? Tem mais? Vamos ver se tem mais aqui. Bom dia, Marcelo e família Alterosa, alerta, sempre alerta com a alimentação. Afinal, engordar é fácil, emagrecer é difícil. Pedro, do bairro de Lourdes, está falando com a gente aí. Muito bom, né? Pessoal participando, todo mundo participando no nosso Alterosa Alerta. Então você continua, ainda há tempo de você participar. Daqui a pouco tem a Cris Rubner com o Jornal do Meio-Dia, hein? Olha, 32 99938 5900. Você vai participar com a gente até o finalzinho do programa. Bem, um homem de 43 anos foi preso na última sexta-feira no Manuel Honório, aqui na zona nordeste de Juiz de Fora, por descumprimento de medida protetiva. A vítima teria ligado para a delegacia especializada em atendimento à mulher depois de o homem parar em frente a uma agência bancária, olhando para o interior, perseguindo a mulher e descumprindo uma medida protetiva. Durante a abordagem policial, o suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem preso é um policial do estado do Rio de Janeiro, que já havia descumprido diversas medidas protetivas, além de ter praticado o crime de stalking contra a vítima. Bem, e no dia em que se recorda os 61 anos da ditadura militar no Brasil, você vai conhecer os impactos desse período na nossa história em Juiz de Fora. Uma empregada doméstica foi presa pelo regime antidemocrático. Ela chegou a pensar que a escravidão estava voltando, pois não conseguia entender o que estava acontecendo naquela época, naquele momento. Acompanhem com a gente. Há 61 anos começava no Brasil um dos períodos mais tenebrosos da história. Militares saíram de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro, em um movimento que dava início oficialmente ao golpe militar de 1964. Um movimento que foi investigado pela Comissão Municipal da Verdade em Juiz de Fora no ano de 2012. A ditadura é uma tortura, né? Eu me lembro que eu era criança e não podia escutar Geraldo Vandré, ninguém podia, era proibido. Então, a ditadura, ela tortura pela censura, pela covardia, pela violência. Juiz de Fora possui relevância histórica, com relatos e confirmações de crimes feitos pelo Exército Brasileiro e de outras organizações do Estado, como torturas, perseguições,
desaparecimentos e diferentes ilegalidades. Muita gente, teve gente que foi assassinada aqui em Juiz de Fora. Tem, inclusive, um livro da Daniela Arbeck, Zekova 312, do assassinato do Milton, que era um guerrilheiro, ou um revolucionário, no caso. Muita gente aqui de Juiz de Fora foi assassinada, tem da família do Rodolfo Troiano. O Rodolfo Troiano foi assassinado. O advogado Gabriel Pimenta foi assassinado. Então, assim, não dá para a gente negar que houve tortura, né? No Brasil, foram constatadas centenas de mortes e pessoas desaparecidas neste período. Entre elas, a ex-presidente Dilma Rousseff, como mostram documentos e fotos encontradas pela comissão. E a gente conseguiu localizar uma caixa enorme, cheia de documentos de antigos presos e perseguidos políticos. E a gente conseguiu localizar algumas dessas pessoas ainda vivas e que se dispuseram a vir. A OAB pagou uma van que trouxe essas pessoas e elas vieram buscar numa noite solene, na auditoria, a documentação que estava aqui. Porque você era preso, você largava tudo para lá, era passaporte, documento, cartão, fotografia. Da Dilma, na época era presidente, nós resgatamos muitas fotos. Aqui na rua Oscar Vidal aconteceu um dos fatos estudados pela Comissão Municipal da Verdade em Juiz de Fora. Uma empregada doméstica chegava aqui na rua para trabalhar quando foi abordada por um militar. Ela foi levada para prestar depoimento e torturada. Ela não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo e chegou a pensar que a época da escravidão teria voltado. Ela trabalhava na casa de um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora que estava sendo investigado pelo regime. Até uns anos atrás, tentando descobrir o porquê que fizeram aquilo comigo. Porque eu nunca tinha feito nada com ninguém. Aliás, eu era uma boba. Eu tratava bem todo mundo, mas eu não me lembro de ter feito nada de ruim para ninguém. Eu ainda pensava assim, por quê? Mas aí veio na minha cabeça até que eu achei que a escravidão estava voltando. Dona Elza conta que a tortura psicológica e o medo de matarem a sua filha foram momentos que deixaram marcas até os dias de hoje. De manhã, quando eu cheguei para ir trabalhar, de manhã cedinho, com meu bebezinho no colo, foi quando um soldado me abordou na calçada e falou, vem aqui que a gente tem que conversar com a senhora. Eu falei, sobre o quê, moço? O que você quer falar comigo? Aí o coração já disparou, né? Que isso nunca tinha acontecido. Ele falou assim, vem cá, nós vamos falar. E não conversa muito, não. Aí me pôs lá dentro da coisa, eu fui. Aí fui parar no 4º Esquadrão, querendo saber como que era a vida do Sr. Itamar e como que era a minha vida. Eu falei, não, simplesmente só vou lá para ajudar eles um pouco. Aí eles queriam saber quem que frequentava a casa deles. Poxa, mas quem é empregada doméstica? Com essa senhora que eu fui criada por ela sempre me ensinou. Uma empregada doméstica não tem que passar para frente, que passa dentro da casa do patrão. E assim eu seguia. Como que eu ia falar para eles o que acontecia lá dentro? Eu falei, não posso falar para vocês, não. Aí começou a me dar socão. Aí, quando eles viram que eu não falava, ele falou, me acerta tomar minha criança, meu bebê. Ele falou, se a senhora não contar o que está acontecendo lá dentro, o que eles fazem? Às vezes tem reunião lá, nós vamos pegar o bebê da senhora e vamos passar com o jipe em cima do bebê da senhora. Com o jipe em cima? O jipe. Atualmente, Dona Elza toma remédios controlados e tem pesadelos com o que passou durante a ditadura militar. Ela foi internada em uma clínica psiquiátrica após os traumas vividos. Eu tomo remédio para dormir, para ver se eu durmo, mas tem época que parece que o troço vem assim, com tanta força, que eu acordo de noite assustada. E a cara do bendito general, Deus me perdoe, eu espero que ele tenha morrido. Vem direitinho com aquele óculos gritando comigo. A luta pela democracia segue até os dias de hoje. O Supremo Tribunal Federal analisa uma tentativa de golpe de Estado ocorrida após as eleições de 2022. Entre os envolvidos está o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós já tivemos golpes de Estado, 37, 64, e que nada se faça, e, portanto, depois, esta máquina de desmontar a democracia continue a reverberar, continue a atuar, num primeiro momento mais quieto, depois ela começa a fazer ruído, depois ela explode, como estão em alguns documentos, referências feitas. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Enquanto isso, os trabalhos da Comissão da Verdade permanecem de forma autônoma, com apoio de organizações e pesquisadores, na tentativa de ampliar ainda mais esse período tenebroso de nossa história.
Tenho muito orgulho de Juiz de Fora, eu tenho muito orgulho de ter participado da comissão, porque de 2014 até agora a gente não parou, a gente continua. Existe um grupo muito coeso e muito bacana que chama Circuito 64. Então, o ano passado a gente fez vários movimentos em relação a isso, para a gente estar sempre fortalecendo essa história da democracia. Nós temos também o Instituto Gabriel Pimenta de Direitos Humanos, tem a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, porque a gente precisa fazer entender, a gente precisa divulgar isso para que é uma palavrinha que todo mundo já conhece, né? Para que para isso não se repita, para que isso nunca mais aconteça. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Uma dessas pessoas que está pedindo para a ditadura passar 10 segundos só, porque eu passei. E o que chamou a atenção foi ela falar, ele veio dando um socão, né? Uma coisa também bem pesada. A gente recordando 61 anos, né, do acontecimento, a gente de fora recordando, né, assim, ela que viveu, teve ali, viu agora, ela acabou de falar, né, 10 segundos, imagina só, ela sofreu, pensando que a escravidão estava voltando de tanta agressão, de tanta coisa, né? Amanhã, mais uma matéria, né, é uma série de matérias, amanhã teremos uma segunda matéria aqui no Alterosa Alerta, tá bom? Às 7 horas com a notícia, 9 minutos para as 11, para o meio-dia, desculpa, para o meio-dia, e eu vou falar com ela, dar bom dia para ela, né, desejar boa segunda-feira, minha amiga Cris Rubner. Como é que tá, Cris? Bom dia para você. Quanto tempo, hein? Bom dia, meu querido Marcelo Pacífico, bom dia para você que está em casa assistindo a gente. Não vamos falar de quanto tempo agora, não. Deixa isso nos bastidores, rapaz. A gente não pode contar aqui quanto tempo tem. É experiência, né? Experiência, tá bom, né? É isso aí, Marcelo. Olha, bem-vindo ao Alterosa Alerta. Essa é mais uma companhia aí dos nossos telespectadores e dos nossos internautas também. Muito sucesso para você também nessa empreitada aí na televisão, cobrindo esse período de férias do nosso querido Luiz Mar Mendes, que está descansando. Férias merecidas, Merecidas, né? É isso aí. Obrigado. Obrigada, viu? Olha, hoje eu perguntei sobre alimentação. Isso. Você tem uma alimentação saudável? Como é que é? Fala, você tem? Rapaz, de vez em quando eu dou uma escorregada, não vou mentir, não. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas tento me alimentar de forma saudável, com muita fruta. Hoje mesmo já comi melão. Opa. Mas às vezes dá uma escorregada, né? Não tem jeito. Enfim, faz parte aí. Vou confessar que eu saí mais cedo de casa para chegar aqui, para adiantar, primeiro dia e tal, e eu tomo um pãozinho, só um pãozinho com café ali, saí. Agora vai pro almoço, tá bom. Tá tudo certo. Bom almoço para você, viu? Tá bom, boa semana para você, um ótimo finalzinho de mês. Amanhã a gente se encontra de novo aqui. Combinado, Marcelo. Gente, obrigada pela companhia. Tá bom, gente, tchau. Amanhã eu volto às 11 horas da manhã no Alterosa Alerta. Fique com a Cris Rubner com o Jornal do Meio-Dia. Tchau, boa semana. Boa semana para você, meu querido Marcelo Pacífico. E para você, bom dia, um ótimo inicinho de semana pra gente. Já está no ar o